nossa conversa hoje é com a Viviane Benini, nutricionista. Teria muitas coisas para nós conversarmos com a Viviane, né, Viviane? Porém, nós vamos focar na desintoxicação do nosso organismo, no detox. Pois bem, eu já fiz um vídeo sobre os sucos verdes e porque eles são tão bons para a nossa saúde, junto com o limão, que é o principal fruto que leva oxigênio, um fruto alcalino para o nosso organismo. Vocês perguntarão, mas como assim, Camila, ele é ácido? Sim, o limão é um fruto ácido, mas quando ele entra em contato com o nosso sistema digestivo, o produto final é um produto alcalino, que leva o quê? Oxigênio para o nosso organismo. Não é assim, Viviane? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do detox do nosso organismo? Vamos sim. Bom, Camila, as pessoas nessa época do ano começam a se preparar para o verão, né? Depois de um clima frio aí que a gente passou, a tendência das pessoas é se intoxicarem muito. As pessoas fazem alguns abusos durante o momento mais frio do ano e esses abusos trazem consequências para a saúde. Então, esse é o momento perfeito para começar uma detox, uma desintoxicação, para se preparar para o clima quente que está vindo. Uhum. Mas na vida prática mesmo, né? Nós ingerimos alimentos, na grande maioria, eles são ácidos. E o alimento alcalino, na pirâmide, ele é muito pouco ingerido, que são os legumes, as frutas, não é? O que levaria o oxigênio para o nosso organismo. Não é assim? Sim, existe essa questão da alimentação alcalina, existe sim. Porém, o processo de detoxificação, na realidade a detox, ela é uma alimentação mais alcalina sim, mas não seria esse o objetivo da detox. Entendi. Tá? Porque na realidade o que acontece? Se você for observar, eu estou falando aqui de uma preparação para um clima quente, mas o que eu vivencio muito em consultório? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em emagrecer, mesmo fazendo dieta. Então tem muitas pessoas que são resistentes ao emagrecimento. O que a gente acaba observando? O que acontece com muitas pessoas? Elas têm aí, ao longo de uma vida, por um longo período, uma alimentação ruim, rica em aditivos químicos, muitos alimentos processados, muitos alimentos industrializados. Se você for ver, é tudo, inclusive a tinta do cabelo, a panela que usa em casa, são várias exposições tóxicas ao longo da vida. E quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, quanto maior a composição de gordura corporal, maior é a probabilidade da pessoa acumular toxinas no organismo. Então, o processo de detoxificação nada mais é do que você dar suporte para o seu organismo para eliminar essas toxinas. Então, eu estou falando que tem pessoas que têm muita dificuldade em emagrecer. Muitas dessas pessoas estão intoxicadas. Então, ela tem que passar por um processo aí de detoxificação para fazer com que esses processos comecem a funcionar novamente e ela, consequentemente, emagrece. Sim. Tá? Bom, se o objetivo da pessoa não é emagrecimento, e sim melhora de qualidade de vida, melhora de humor, melhora no sono, melhora na pele, no cabelo, em todos os processos do organismo, uma detoxificação também é bem legal. Uhum. Porque muitas pessoas procuram a detox para eliminar peso, não é só esse o objetivo, né? Não é a saúde, principalmente porque eles procuram peso. Não, na realidade, olha, a minha primeira especialização é em nutrição funcional. Sim. Então, a detoxificação clássica, feita por nutricionista funcional, ele envolve não só uma mudança no padrão de alimentação, porque na realidade, quando eu faço detoxificação num paciente, que pode durar no mínimo 15 dias, né, pode ser, normalmente eu faço em períodos de 15, 21 ou 30 dias, tá? Esse processo, ele envolve também não só mudança na alimentação, eu entro com suplementação de nutrientes também para dar suporte a todos os processos de detoxificação. Uhum. Vale lembrar que, na realidade, o nosso organismo ele faz detox o tempo inteiro. Nesse momento, nós duas estamos... sábio, o nosso corpo é sábio, né? Nesse momento, nós estamos detoxificando. Uhum. Por quê? Quando a gente tem aí contato com várias substâncias, alimentos... enfim, quando a gente se alimenta, não só alimentação, né? Uhum. É o que eu falei, às vezes até uma tinta no cabelo, um produto que a gente usa, que a gente tem contato aí com a pele,
O que o nosso organismo faz? Ele vai identificar o que serve e o que não serve para o organismo. Sim. Se tem alguma substância que não serve para o nosso organismo, todos os nossos mecanismos de detoxificação, ele já vai ser acionado para arrumar um jeito dessa substância ser eliminada. Né? Só o que acontece? Que tem pessoas que não dão suporte para isso acontecer e ela vai acumulando toxinas ao longo da vida. Ela vai ficando intoxicada. Você vai ensinar a dar o suporte para o organismo excretar o mal que nós impetramos ao nosso corpo, gente. Mas o corpo é sábio, não é? Sim. Mais ou menos 60% do processo de detoxificação do nosso organismo acontece no fígado e mais ou menos uns 20% no intestino. O restante pelo corpo. Então, os 2 órgãos principais envolvidos em detoxificação é fígado e intestino. Bom, e aí o pessoal, quando fala em detox, eles lembram de suco verde, não é verdade? Tomar um suquinho verde. O que tem no suco verde? O suco verde, ele tem que ter, normalmente tem alimentos verdes escuros. Clorofila. Isso, certo? Couve, pode ser hortelã, rúcula, qualquer alimento verde escuro. Mas o que acontece? As hortaliças do grupo das crucíferas, que aí entraria a couve, entraria brócolis, repolho, couve-flor, esses alimentos, eles têm algumas substâncias. Você falou do magnésio e está certinho sobre o magnésio, mas também existem outras substâncias nesses alimentos que agem diretamente em fígado. Ah, que legal. Entendeu? Por exemplo, uma dessas substâncias que é muito estudada são os isoticianatos. O que é isso? Explique-nos tudo. Bom, então, como esses alimentos contêm substâncias que vão agir diretamente em fígado, a gente incentiva esse tipo de o suco verde numa detoxificação. Entendi. Então, de manhã, você acordar já com o suco verde, bater vegetais verdes escuros com frutas e água, você já vai estar estimulando a detoxificação. Põe limão aí, Viviane, por favor. Com certeza. O limão... Eu sou a louca do limão, gente. Não, o limão é fantástico. Várias pessoas me perguntam, né? O limão emagrece? Então, não é que o limão emagrece, ele é um alcalinizante do sangue. Apesar de ele ser um alimento ácido, quando ele passa pelo processo de digestão, ele faz com que o nosso sangue fique mais alcalino. E ele é o mais, sabia? O mais de todos. Gente, o limão tem provocado revoluções no mundo. Existe um livro que chama Alkalize or Die, cujo autor ele preconiza que seja qual for a sua doença, seja qual for a fonte dela e seja qual for o medicamento que foi receitado para a cura, se você estiver com o organismo ácido, não vai adiantar. Vai ser inócuo o tratamento. Você precisa de quê? De oxigênio. Como? Sim, com uma alimentação mais alcalina, que é uma alimentação rica em limão, em vegetais verdes escuros, verduras, legumes, uma alimentação sem alimentos processados. Né? Então, assim, o grande mal da nossa sociedade hoje em dia são os refinados também, né? A farinha branca, o açúcar, o sal. Esses alimentos têm um resíduo ácido no nosso sangue muito alto, que leva a várias doenças, inclusive câncer. E o câncer, gente, o câncer ele é uma doença anaeróbica, ou seja, um organismo com bastante oxigênio o câncer não consegue habitar ali, não é um habitat para ele, né? Ele não dura, ele nem começa ali. Nem ele, nem fungos, bactérias, nada. Um organismo saudável é um organismo oxigenado, é um organismo alcalinizado, não é assim? Sim. Fora que esses alimentos, né, que a gente chama de alimentos detoxificantes, eles contêm vários antioxidantes também, que vai também conseguir controlar esse excesso de radicais livres que a gente tem no organismo. Além de alcalinizar, fornecer vários nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, substâncias fitoquímicas que também atuam em processos de detoxificação. Então, é super interessante você, na realidade, seguir um padrão detoxificante para a vida, né? Mas aí você ensina, você insere na dieta da pessoa e você acredita piamente que ela vai segui-la, né, Vivi? Não, e seguem. Mas não tem aqueles que voltam, não conseguia. Não, a maioria segue, justamente porque, assim, quando eu vou preparar algum paciente para fazer a detox clássica, que é aquela feita por nutricionista em consultório, eu já falo para eles, por exemplo, normalmente eu faço de 15 dias porque é muito difícil você ficar 30 dias fazendo detox. Sim. É muito difícil porque as pessoas têm vida social, certo? Claro. Então eu já preparo meus pacientes, eu falo assim,
vai ter algum casamento, algum aniversário importante, alguma festa comemorativa, então não faça. Porque tem que ser 15 dias que não pode sair. Ou você se boicota, você acaba se boicotando por fraqueza. Você fala, ela não vai saber, eu vou. Não é assim? E aí eles vão olhar no calendário lá e vão se programar. Porque na realidade também eu não aplico detox na primeira consulta. Eu tenho que conhecer o meu paciente justamente para eu saber se ele vai conseguir fazer, porque é muito difícil. O modus vivendi dele, é muito complexo. Se ele for uma criatura da noite, exatamente. Não vai poder beber, não pode tomar bebidas alcoólicas. Na realidade, eu falo que eu sou fã de café, adoro café. Não pode tomar café durante o detox, entendeu? Não pode consumir alimentos processados, doces, nem carne vermelha. Nossa, a carne, gente, ela é alcalina quando ela está fora do nosso organismo. Entrando no sistema digestivo, ela se torna o alimento mais ácido que existe. Não é verdade? Tem resíduo ácido, sim. Então, fica assim, durante esse período, que normalmente eu faço de 15 dias, são 3 períodos. Então, no período inicial e final, a pessoa pode consumir aí peixes e ovos de proteína. No período, no meio da detox, ela não pode consumir nada de proteína, só através de suplementação. Essa é a detox clássica que os nutricionistas fazem e muitas pessoas não sabem, porque ela também é complexo, né? Então, não dá para eu passar uma receitinha de bolo a pessoa fazer em casa. Entendi. Complicado. E a terceira etapa? Na terceira etapa, ela é igual à primeira. Já entra. Tipo assim, 5 dias. Não é frito peixe, hein, gente? Né? Não pode frituras, não pode, né? não. Na realidade, eu também retiro laticínios, retiro alimentos que contenham glúten. Carboidrato? Não, carboidrato entra. O glúten? Não entra. O glúten hoje em dia o glúten e a lactose são grandes vilões, né? As pessoas elas estão procurando alimentos lac-free, gluten-free, não é isso? Então, Camila, na realidade sim, porque esses alimentos, eles são de difícil digestão e eles contêm algumas proteínas que o nosso organismo não consegue digerir adequadamente. Muitas pessoas desenvolvem intolerâncias e alergias a esses alimentos. Eu não tenho e optei por uma vida zero lac e zero glúten. Sim. Na realidade, quem consegue aí, porque tem que ser de opinião, né? Você tem que ser centrado, né, gente? Tem que ser. Então, quem se propõe aí a experimentar, tirar, até eu falo assim, não é que nunca vai comer, né? Mas não entra assim no dia a dia. Exatamente. Então, durante a semana, não tem por que consumir, porque tem outros alimentos que dá para substituir por esses alimentos, né? Quem tenta e experimenta aí por um período, ela percebe que melhora tudo, né? Tudo, a melhora pele, o processo gente, digestivo. Tudo, os intestinos, o cabelo, tudo melhora. É outra vida. Então, ela mesma se recusa a voltar a consumir, entendeu? Então, o que acontece? Que logo que eu terminei a minha especialização em funcional, que na funcional a gente evita muito esses tipos de alimentos, e eu falava para o meu paciente que eu ia tirar laticínios, glúten, aí eu percebi uma resistência muito grande na adesão à dieta. Então, o que eu até vou acabar falando aqui, né? Uma coisa que eu pratico, que eu não deveria estar falando, mas enfim. O paciente... Conte tudo. Pode falar sim, né, gente? O que acontece? Quando eles me procuram, eu tiro esses alimentos, mas não conto. Ah, que legal! Não conto. Porque eles não vão sentir falta? Não, eles nem percebem, porque hoje em dia tem crepioca, tapioca, tem vários substitutos, né? Então, eu mesmo tiro o pão, não conto para o meu paciente, dou o cardápio e eles, quando voltam, melhorou tudo. Aí que você conta. Aí eu falo, viu, você percebeu que eu tirei o glúten? Nossa, é mesmo. Entendeu? É o fato de estar sendo tirado de porque nós, se alguma você coisa fala, que nós gostamos demais. Se mas você nós fala, não estamos sabendo. Se você fala, a pessoa tem muita dificuldade em parar. Mas se eu não falo nada, tá tudo certo. Gente, então é isso aí. Olha, esperem mais um pouquinho, que no segundo bloco nós teremos mais Viviane Benini para contar um pouquinho mais sobre isso para nós, tá bom? Esperem. Voltamos com a Viviane Benini para nos falar um pouquinho mais sobre detox, porém um pouco mais sobre saúde. Não só emagrecimento e beleza, mas também saúde. Não é assim, Viviane? Sim. Olha, quando a gente pensa em nutrição,
E para um profissional que trabalha com nutrição, a gente sempre pensa em saúde. A gente não consegue dissociar. Não consegue, né? Então, eu observo que hoje em dia muitas pessoas às vezes negligenciam saúde. E na realidade a gente tenta priorizar o tempo inteiro saúde, né? Porque também as pessoas são individuais, né? Então cada um tem sua bioquímica, cada um tem a sua individualidade, né? E tem que ser trabalhado individualmente, porque cada pessoa tem suas necessidades específicas de nutrientes, né? Lá no canal, as mulheres me perguntam muito sobre, cremes, enfim, porque elas acham que é depositado sobre a pele e não ingerido a beleza. A beleza, a saúde. Uma pessoa saudável, ela será bonita. Uma pessoa doente, ela não conseguirá ser bonita. E lá é focado para beleza mesmo, né? Sim. Então, eu acabo explicando que nós envelhecemos por causa que nossas células envelhecem. Porque elas se oxidam. Explica um pouquinho para elas esse processo, Viviane. Na realidade, as nossas células, elas começam a envelhecer muito mais cedo do que a gente imagina, né? A gente não vê, né? A gente acaba vendo a pele. E o que acontece quando uma célula envelhece? Ela vai perdendo suas funções. Então, e isso está muito relacionado ao estilo de vida da pessoa e ao padrão alimentar dela. A alimentação. Sim, muito. Então, é muito comum a gente pegar pessoas, se você for ver, não só em questão de envelhecimento, né, mas algumas doenças crônicas não transmissíveis, que antigamente era normal em pessoas mais idosas, está aparecendo mais cedo. Isso é alimentação. Sim, com certeza. Modus vivendi mesmo, não é? Com certeza. Mas também não adianta, é o que eu falo para elas, você comprar o melhor creme com ovas de esturjão do Mar Cáspio, se você estiver ingerindo só porcaria. Não vai adiantar, porque a sua célula ela vai oxidar e a sua pele também. Se nós fizermos um paralelo de uma pessoa que se alimenta muito mal e usa cremes caríssimos e outra que não vai ser um ermitão da montanha, tá? Ela também come errado, porém ela tem consciência, ela alcaliniza o organismo, como nós conversamos, e use um creminho placebo. Quem vai estar melhor? É esta que se alimenta melhor. Então é via oral que vem a beleza e a saúde, não é por fora. Claro que adianta, claro que sim, mas principalmente é o que nós ingerimos, não é assim? Sim, inclusive quando eu avalio um paciente lá em consultório, eu avalio inclusive vários sinais que a pessoa está apresentando que podem ser tratados com alimentação, muitas vezes até com uma suplementação de nutrientes. Então você está falando aí do exterior, né? Então por exemplo, eu observo muito algumas pacientes que têm aí as unhas fracas, descamando, ondulações nas unhas, pessoas com alguma dermatite, acne, o mesmo envelhecimento cutâneo precoce, né? E isso eu consigo trabalhar com a alimentação, melhorando esse aspecto. De dentro para fora. Não adianta gastar com creme caro, não adianta gastar com algumas coisas que são depositadas no invólucro, no nosso corpo. O que vai mudar, o diferencial, é você ter um nutricionista para te auxiliar. Porque você não sabe o que passar, você não sabe o que está deficitário no seu organismo, não é assim? Inclusive quando o pessoal me pergunta, às vezes eles me abordam e querem saber, Viviane, quanto custa a consulta, né? Eu falo assim que não é quanto custa, o valor do investimento, né? Porque na realidade não é uma consulta, é o que você vai inserir você está investindo dele. na sua saúde. Então eu falo que você passar com um profissional na área de saúde, quer seja um nutricionista, alguém que vai cuidar da saúde dele, é um investimento. Claro que sim. Né? É um investimento que a pessoa muitas vezes vai levar para a vida. Não dá para quantificar numa consulta. Não dá. De jeito nenhum, gente. Parem de ser sovinas, hein? Não pode ser assim, uma coisa feia. É para a vida inteira, não é? Claro. Eu costumo brincar, inclusive, que muitas pessoas não ligam de ir na farmácia e gastar horrores em remédio, né? Tem gente que gosta, sim, não é? Tem gente que adora comprar remédio. Mas às vezes vai passar com um profissional e eles às vezes não percebem que estão fazendo um investimento em prol da saúde, até para economizar, muitas vezes com medicamentos, né? Outros problemas aí que podem vir a aparecer ao longo da vida. E para este verão, o que você nos indicaria, assim, em geral? Vamos supor que nós, uma grande maioria, não vá a um nutricionista. Você daria um norte para nós seguirmos, uma diretriz para nós termos uma saúde? Eu digo já, tá? Pro verão. Não para uma vida toda. Sim. É um dia após o outro para nós, né, gente? Então conte-nos. Olha, número 1, hidratação. Tá, muita água.
Hidratação. Primeiro lugar, hidratação. Fale uma coisa, já te cortando, mas a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que nós devemos tomar 2 litros de água por dia. Aí eu dei uma boa estudada, porque eu também fiz um vídeo sobre a água, que precisa ser 4. Contando o que o intestino precisa trabalhar, o que os rins precisam trabalhar, 2 ficaria no limite. E o limite é a sede. E dizem que a sede, que é um alerta vermelho de que você vai desidratar. Então você não pode esperar ter sede para tomar água, é isso mesmo? Olha, Camila, eu tenho uma regrinha para hidratação, tá? Porque se você for comparar uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos e uma pessoa que pesa 120 quilos, não tem lógica que essas 2 pessoas consumam 2 litros de água. Uma que se exercite muito, a outra é sedentária. Mas eu digo assim, uma pessoa de 120 quilos tem mais células para hidratar do que uma pessoa de 60 quilos, certo? Sim. Né? Uhum. Então, existe um cálculozinho que eu inclusive eu passo para os meus alunos. Em consultório eu mesmo faço o cálculozinho, que é bem fácil. Uhum. É só calcular. Se uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, uma pessoa sedentária, você pode calcular aí 30 ml de água para cada quilo de peso. Tá? Para uma pessoa que já faz alguma atividade física, não estou falando de atletas, tá? Aquela pessoa que vai 1 hora na academia por dia, ou corre, ou faz musculação. Então eu já uso o cálculozinho, isso embasado, respaldado aí por especialistas, tá? De 35 ml a 45 ml por quilo de peso. Sei. Pega a calculadora, pô. Sim. Então é uma regrinha básica, muito fácil de calcular. E você pode fazer em casa. E de 35 a 45 ml por quilo de peso, vocês vão ver assim, para algumas pessoas, aí, uma pessoa que pesa 80 quilos, vai dar bastante água. Sei. Bastante água. Então a recomendação é o seguinte, desse cálculozinho, metade tem que ser na forma de água pura. Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Sucos, chás, a outra metade, sem ser cafeína, isso. Né? Chamate, a outra metade poderia ser na forma de outros líquidos, mas que não tenham, assim, açúcar, né? Claro. Que não sejam alimentos industrializados. Poderia ser um suco natural, sem açúcar. Os chás podem, desde que não tenha, o chamate não, mas os chás exatamente, porque cafeína também desidrata na realidade, né? Então não usar muito chá verde, tem gente que toma muito chá verde. O chá verde tem cafeína, tem que ser tomado com moderação. Chamate e o café. Ou até o tererê que o pessoal toma aí tem bastante cafeína também, tem que ser usado com moderação. Mas uma água de coco natural, né, uma água aromatizada, você pode colocar aí pedaços de frutas na água, para quem não tem o hábito, não consegue beber água pura. Colocar hortelã. Limão, gente, o meu. Limão, o dia inteiro. Isso. Limão, água, e eu ponho sim umas gotinhas de estévia, porque estévia, né, Vi, é o único adoçante natural. Então ele vai ser excretado do seu organismo, ao passo que o ciclamato e a sacarina são artificiais e ficam armazenados no nosso organismo. Faz um mal danado. Então, tenta abolir esses 2, tá bom? Se não aguentar, fica sem, né? Que o limão, gente, melhor dar uma adoçadinha, né? O limão, ele inclusive alcaliniza, né? Como a gente estava falando, gente. Então se você usar uma água aromatizada com limão, além de estar alcalinizando o sangue, você está se hidratando e está consumindo uma fonte de vitamina C que é antioxidante. Exatamente, né? Porque você então pode se dar ao luxo, vamos supor, de comer as guloseimas, desde que você, eu já digo pelo lado de alcalinizar mesmo, desde que você dê tiro de canhão de oxigênio, ou seja, bicarbonato de sódio, o limão ao longo do dia, tomar um limão ou 2 de manhã em jejum, isso é uma superdose de oxigênio, não é? E quanto ao fato, por exemplo, eu tomo mais de 4 litros de água por dia, porque eu fico trabalhando, estou acostumada com uns copões enormes. E meu marido sempre fala, Camila, você vai tirar os nutrientes, sais minerais, enfim, algumas coisas ele diz disso. Eu falo, imagina, tenho o hábito, fico com a boca seca. Então, posso tomar esses 4 litros? Olha, Camila, se você tiver dentro dessa recomendaçãozinha que eu te passei, e além disso, você estiver perdendo realmente, transpirando muito, você tem que repor, não teria problema nenhum. O excesso de água também já está comprovado que exfoliaria, sim, alguns minerais. O excesso. Tá? Então eu já peguei pessoas tomando aí 10 litros de água por dia, não tem porquê. Mas aí é um absurdo. É um absurdo, porque na realidade ela pode estar exfoliando alguns minerais. Mas 4 litros... 4 está de bom. Tá de bom tamanho, né? Até porque você treina, né? Treino, gente, você bastante. treina, então tem que hidratar mesmo. É muito bom. E o que mais? Fora água. Primeiro, ela falou, gente, hidratação para o nosso verão, o que mais?
Olha, pode começar com os suquinhos verdes novamente, também para ajudar aí a detoxificar, a eliminar essas substâncias tóxicas que a gente acumulou aí durante o inverno. Cuidado para quem tem hipotireoidismo, tá? Então, eu sempre costumo alertar, quem tem hipotireoidismo não pode usar suco verde todos os dias. Na verdade, também alguns especialistas já falam que não é bom usar todos os dias, em dias alternados. Tá. Também o excesso poderia... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Uma outra dica que eu dou para as pessoas, começa a diminuir. Uma frase que eu adoro. Desembalem menos e descasquem mais. Ai, que delícia. Tem uma preguiça de descascar frutas, né? Não, desembalem menos e descasquem mais. Exatamente, você desembala o que é industrializado, Isso. E você descasca a fruta. Eu tenho preguiça de descascar a fruta. Mas nada que alguém que te ajude lá. Claro. Porque eu sei que você tem uma vida agitada, mas a gente delega, né? Eu delego. Você procura o que está dentro do Tupperware, não é? Porque até você descascar a fruta é corrido, você acaba... Sim. Né? Agora, eu também tive um hábito muito ruim que muitos de vocês têm. O que é? O suco de saquinho, a quantidade de sódio que tem, né? Acha que está tomando água, eu passava na frente da geladeira com pressa e tomava um copo de Light. Depois que eu descobri que eu estava tirando água do meu organismo. Então agora não entra mais em casa. E se você for pensar, não é só isso, né? Eu costumo falar muito sobre os corantes artificiais presentes nesses alimentos. Muitas vezes um glutamato. Eu não estou falando do suquinho, né? Mas eu diria assim que um dos grandes vilões da alimentação atual é o excesso de corante artificial. Gente, joga lá no Dr. Google. Vai lá. Demais, eu jogo tudo no Dr. Entendeu? Conservantes, glutamato monossódico, um excitante cerebral. Então, eu diria que hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. O glutamato agrava a ansiedade. Sim. Entendeu? E isso, o que tem num suquinho de saquinho? A praticidade. Praticidade, sim, a praticidade, não é, gente? A maioria incorre nesse erro por causa da praticidade do dia a dia, né? Mas se você for pensar em saúde, só tem substância química, não tem nutriente. Claro. O corpo fica louquinho, né? Porque você toma aquilo e ele vai ter que eliminar. E nós não lemos rótulo. Por causa da correria do dia a dia, nós acabamos não lendo rótulo. Sim. E tem tudo de ruim lá, né? As pessoas que leem o rótulo, normalmente só lê para ver calorias também, né? Não lê. E sódio. Então, eu já vejo mais pela saúde. Então tem algumas pessoas que têm o hábito de olhar no rótulo para ver o que está ingerindo. Mas a maioria das pessoas, elas têm o hábito de olhar rótulo para ver calorias e sódio. O pessoal é focado no emagrecimento, né? A gente esquece muito que ele está acima do peso por falta de saúde e não é por causa de calorias, né? Não. Isso eu trabalho muito também, que eu prefiro, assim, muitas vezes passar para uma pessoa e dar resultado, viu? Um cardápio qualitativo e não um cardápio quantitativo. Um cardápio quantitativo poderia ser com base em calorias. Sei. Tá? E muitas vezes você está trocando 6 por meia dúzia. Né? Então, um cardápio qualitativo, muitas vezes consumindo um pouquinho de calorias a mais, mas que vai fazer com que suas reações bioquímicas funcionem, desintoxique e, consequentemente, emagreça. Olha, certa feita, gente, eu acho que ela vai desmistificar, tá, gente? Eu vi um vídeo curtinho de um médico, eu acho que ele era norte-americano, e que ele dizia como curar o seu câncer em poucos dias. Ele disse alimentos crudelistas, né, que são os crudíveros, falou muito sobre a alcalinidade, mas ele falou sobre o sal de mesa. O que é encontrado no sal de mesa, gente? O saleiro é encontrado caco de vidro, areia e sal. E essa composição arranharia nossas artérias e se não fosse o colesterol, nós sangraríamos até a morte. Eu fiquei chocada. Então ele falou, o que nós temos que comer é o sal marinho. É isso mesmo, né? Em menos quantidade também, não é? Sim. Eu costumo recomendar 2 tipos de sal na realidade. O sal marinho e o sal rosa. O sal rosa está muito famoso, né? Porque esses 2 tipos de sal, eles não passam pelo processo de refinamento. Então, até por isso que o sal rosa tem uma coloração diferente. Então, eles vêm, além do sódio, eles também vêm rico em alguns minerais também. Fora que não passou pelo processo de refinamento, que acaba também incorporando algumas substâncias, como você falou, né? Sim. Ao sal, no caso, a esse alimento. Mas
conte-nos sobre os alimentos integrais, que as pessoas optam pelo pão integral, optam pelo arroz integral. O que você acha disso? Nossa, verão, gente. Camila, olha, é fantástico, né? Então, se a gente for pensar que a maioria das pessoas estão fazendo controle aí de peso ou até mesmo diminuir aquela gordurinha localizada, se você for pensar em carboidrato, existe um hormônio no nosso organismo que ele é chave nessa questão de emagrecimento e gordurinha localizada, que é a insulina, certo? Então, insulina é um hormônio que estimula gordura, tá? Quando você passa a consumir alimentos mais integrais, você modula esse hormônio, né? Então você faz com que ela seja liberada aos poucos no organismo e faz com que você não ganhe tanta gordura. Tá vendo? O que você nos apresentou hoje? Tomar bastante líquidos, não é mesmo? Os líquidos, hidratação, hidratação. Sim, uma alimentação mais detoxificante e alcalinizante. Esse é o meu, gente, adoro. Ricos em frutas, em verduras, limão, né? Uma alimentação menos processada, então desembalar menos e descascar mais, uma alimentação mais natural. Evitar aditivos químicos, né? Então, evitar adoçantes, você também está me ajudando aqui, evitar adoçantes, que também são prejudiciais para a saúde. Consumir alimentos mais integrais. A gente está falando aqui em modulação hormonal e diminuir gordura, mas também a gente vai pensar, se a gente for pensar, também agem lá no intestino, modulando bactérias intestinais. Ai, também. gente, vamos agradecer a nossa amiga Viviane. Viviane, foi um prazer tê-la conosco. Foi um prazer porque você deu esse vetor para nós seguirmos, esse norte, para que nós tenhamos uma vida mais saudável. Mas o ideal é que cada um, ela deu o geral, né, gente? Ela deu para o coletivo, mas o ideal é que nós procuremos um nutricionista para que ele veja, disseque o nosso organismo e saiba o que é melhor para nós. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!